Bom, finalmente saiu a medida provisória, né, 944. E aí você fala, puxa vida, Gustavo, mas você já falou sobre esse assunto, né, que tem a ver com o financiamento por parte do governo, através do BNDES, para bancos públicos e privados, com o intuito de ajudar os empresários a honrarem seus pagamentos de folha de pagamento. É aquele mesmo que eu falei, de 3,75% ao ano e tal, 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 tal. Só que aqui, na medida provisória, a gente tem muito mais claro as regras. Então, você empresário, você contador, vale a pena ouvir todo esse papo que a gente vai fazer aqui agora. Por quê? Porque nele você vai ter a certeza de que o que pode, o que não pode, tem alguns detalhes aqui que são detalhes para lá de relevantes, né? Embora sejam detalhes, são detalhes que podem determinar o planejamento. E pode esperar amanhã que eu vou gravar um vídeo extremamente interessante, mais que isso, ele é estratégico para você se organizar aí nos próximos 60 dias, vamos dizer assim. Então, o que eu quero deixar aqui para você 60 dias, nada, 620, 180 dias. Então, nos próximos 180 dias, o planejamento para 180 dias. De qualquer maneira, vamos aqui entrar no detalhe. Eu preparei um materialzinho aqui, por isso até que eu não tinha conseguido passar antes para vocês, mas vamos lá, vamos a ele, ok? Eu agora não estou vendo mais nada, não tenho retorno de imagem, eu estou entendendo que a gente está aqui, ó, no programa emergencial suporte a empregos, que esse foi o nome dado, para MP 944, beleza? Então, olha só, quem que pode acessar esse benefício? Bom, empresas que faturaram, né, entre 360 mil e 10 milhões por ano, no último ano, na verdade. Ter folha de pagamento em banco participante. Aqui já cai por terra uma questão. Ah, eu costumo pagar minha folha ali no. Minha folha de pagamento ali no dinheiro. Olha, te garanto que você vai ter dificuldade de obter esse financiamento, tá? Porque está claro na medida provisória que a liberação desse valor é mediante quem tem a folha dentro do banco. Não quer dizer que você não possa conversar com o seu gerente e verificar se existe alguma alternativa, se ele te sugere alguma coisa. Mas você entende que a regra está bem clara. Bom, pré-requisitos. Apenas para a folha de pagamento. Como assim? É um dinheiro que o governo está disponibilizando apenas para ajudar os empresários a pagarem folha de pagamento. Ok? Então, esse dinheiro, ele só. Por que exatamente por isso, né? Vou até voltar aqui, ó. É exatamente por isso, tá? Que é um dinheiro que foi chamado, batizado de financiamento e não de empréstimo. Contadores são mais familiarizados com isso, alguns empresários também, mas eu vou deixar claro aqui para quem não entende, quem não sabe muito bem a diferença. Empréstimo é aquele dinheiro que você recebe de alguma instituição financeira, que você vai lá pleitear, que você pede para ele te concede, em que você pode pegar esse dinheiro e fazer absolutamente o que você quiser. O financiamento, geralmente, ele é muito mais corriqueiro para máquinas e equipamentos, porque ele tem um fim específico. E muitas vezes o próprio bem é dado como garantia. Então, ou pelo menos em parte, né, é dado como garantia. Então, nessa situação, ele está falando, então, o fim específico desse dinheiro, e por isso é um financiamento e não um empréstimo, é fim específico para folha de pagamento. Só serve para isso. Para quanto tempo? Tá aqui, período de 2 meses. Ah, então é para folha de 2 meses? Sim, folha de 2 meses. Ah, mas e a suspensão e redução? Meu, estou falando que são 2 meses, independente de suspensão e redução. Então, uma ajuda de custo de mais 2 meses. E isso vai dar um planejamento e tanto para a gente depois.
limitado a 2 salários mínimos por empregado. Então, olhando para essa imagem que está aí na sua tela, você tem a exata medida que pode 4 salários mínimos por funcionário. Até 4 salários mínimos por funcionário. Ah, tá bom, Gustavo. Mas e se o empregado ganha 1.500? Você tem que ver se o banco vai te dar o valor de 4 salários mínimos por empregado, independente do quanto eles ganham. Eu não acredito nisso, porque se você tem todo mundo ganhando menos que 2 salários mínimos, o banco não vai te dar isso. Mas de repente ele pode analisar pelo valor da folha, tá? Total e pegar 500 de um, passar para outro, não está claro isso, se pode ou não pode. Converse com o seu gerente do banco, tudo bem? Regras básicas. Regras básicas. Fornecer informações verídicas. Parece óbvio, né? Mas você pode fazer, criar uma folha que, apesar de você ter um histórico lá com o banco, pode ter alguma informação aí que você não apresente com total veracidade. Então, ele está deixando bem claro que isso, porque tem sanções, tem punições. Uso exclusivo para a folha. Já falamos isso, porém, aqui vamos reforçar, que é basicamente para a folha de pagamento. Estabilidade de 60 dias a partir do pagamento da última parcela. Caramba, Gustavo! Eu vou ter que jogar mais garantia em cima disso? Sim, mais garantias em cima disso. Agora, depois a gente vai fazer, no outro vídeo, no próximo vídeo aqui, eu vou fazer um planejamento detalhado, minucioso, para que você não tenha que ficar aí se matando para fazer isso. Eu vou dar uma visão geral, panorâmica dos próximos 6 meses, como que a situação pode rodar. Tá? Eu vou pegar uma simulação, vou criar um caso prático de uma empresa com 10 funcionários e a gente vai simular esses 10 funcionários. Vai dar um trampo, vai ser um vídeo até relativamente extenso, mas eu preciso que você, tanto você contador, preste atenção nisso para ajudar seu cliente a entender, assim como você, empresário, pode também interagir melhor com o contador. Meu objetivo sempre aqui é que contadores evoluam na sua prestação de serviço para agregar valor, conhecimento técnico, para mostrar para os nossos clientes que nós somos capazes de muitas coisas, de ajudá-los no dia a dia. Contador é muito mais um médico das empresas do que qualquer outra coisa. E, claro, numa situação como essa, por isso que o profissional mais requisitado hoje, no meu ponto de vista, é exatamente o médico das empresas. Por quê? Nós, contadores, esse é o nosso papel, ajudar a empresa numa situação como essa, tá? E eu tenho visto um monte de outros profissionais aí que não tem nada a ver conosco, inclusive fazendo coisas que são coisas que a gente costuma fazer. Então, me perdoe a franqueza, senhor contador, mas assuma o seu papel. Não se omita. Okay? Hoje mesmo puxei a orelha da minha equipe dizendo, olha, vocês mandaram os pré-requisitos para os clientes pedindo informações e tal. Alguém mandou isso na forma de uma planilha em branco para as pessoas só preencherem? Claro, na correria ninguém pensou, tá tudo certo, tá uma loucura, né? Com o canal de redução, suspensão, hoje é dia 8 de abril, saiu, só conseguimos começar a entregar hoje. Então, diante disso, eu estou falando que, assim, mas mesmo assim, a gente tem que ter o olhar para o cliente, tem que ter esse foco no cliente, e isso é uma obsessão na nossa empresa. E tem que ser na sua também, senhor contador, se você quiser chegar em algum lugar. Como, graças a Deus, a Oliveira Associados chegou. E nós vamos surfar essa crise aí, segurando a nossa onda e segurando a onda dos nossos clientes. Pode ter certeza disso. Garantias. 85% da garantia é pelo governo. Ah, eu não tenho que dar garantia? Pô, isso é maravilhoso. E 15% dessa garantia é pelo banco. Aí é que o bicho pegou. Por que essa garantia o governo impôs para o banco? Porque se ele não pusesse uma garantia para o banco podia emprestar isso à revelia, do jeito que ele quisesse. Quando o banco tem um percentual aí do risco, mesmo que pequeno assim, o banco vai falar, peraí, o risco é pequeno, mas também a remuneração é pouca, tem bastante obrigação para cumprir, eu vou aqui conceder com base em algum critério.
Ok? Vocês entenderam, capturaram? Vou só frisar. A partir do momento que o banco privado, mesmo que seja um banco público, ele assume 15% da garantia, ele pode emprestar o dinheiro conforme a regra dele, certo? Mas calma, que a gente ainda vai chegar lá, ainda vai falar de mais alguns detalhes aqui. O financiamento em si, esse nós já conversamos, né? Esse nós já conversamos. A adesão deste financiamento tem que ser feita até o dia 30 de junho de 2020. Essa é a data que está aí estipulada, nem mais nem menos. 3,75% é a taxa de juros ao ano. Gente, olha, mesmo que você aí ache que você pode ter a grana no caixa para poder pagar isso, nem pense, porque o governo fez uma estimativa, tá? O governo fez uma estimativa, então eu recomendo a 100% das empresas que estiverem dentro da faixa de 360 mil por ano, ou entre 360 mil por ano e 10 bilhões por ano de faturamento. Eu recomendo que 100% das empresas vão lá pleitear este montante. Mas por que, Gustavo? Porque este dinheiro dentro da sua empresa, você vai falar para mim, mas ele é para folha de pagamento. Gente, eu sei que ele é para folha de pagamento, mas vocês têm que fiquem presentes para uma coisa muito importante. A grande maioria das empresas, grandiosa, 80% das empresas, entraram em qual situação? Em situação de apertar os cintos. Inclusive a gente lá no escritório. Por quê? Porque um grande número dos nossos clientes são lojas que estão fechadas, então eles também estão sem faturamento e estão pedindo para a gente considerar um pagamento agora, um pagamento depois, e a gente está, nesses casos específicos, a gente está considerando sim. Afinal de contas, parceria é parceria, certo? Parceria é na hora boa e na hora ruim. Lá na frente, quando a coisa voltar ao normal, a gente volta a conversar, porque afinal também o serviço foi prestado. Mas o ponto que a gente está discutindo aqui é exatamente isso. Você de repente está fazendo um planejamento e parece que tem alguma folga aí e tal. Você consegue se livrar, você consegue rodar. Nem eu poderia pensar assim, Oliveira Associados vai conseguir fazer frente a todos os valores que estão aí, porque o pessoal aproveitou a suspensão, redução, etc, etc e tal, equacionou com alguns fornecedores e tal, deu uma enxugada e vai conseguir, né? Conseguiria de repente passar justinho ou faltando alguma coisa. Gente, ou com alguma sobra, não tem problema. Qual que é a questão? Peguem esse dinheiro, por quê? Porque a gente não sabe se isso vai se alongar mais, você não sabe se essa situação vai perdurar. Se você já está entrando com suspensão e redução de contrato, você já tem que garantir folha, um prazo a mais de folha. Então não vai fazer muita diferença você pegar esse valor aqui, apesar dele também ter algumas exigências, a gente já vai falar, mas você vai ganhar mais fôlego. Mas se esse dinheiro vai entrar para a folha, como é que sobra? Sobra porque o dinheiro que você pegaria para pagar a folha, esse dinheiro vai ficar no seu caixa, certo? Vamos lá. Eu sei que é óbvio demais o que eu estou falando, mas para algumas pessoas falam, legal, então o dinheiro entra, tudo bem, eu pago a folha. Se o que faltar da folha eu complemento, mas o dinheiro que eu ia gastar para a folha vai ficar no meu caixa, eu posso gastar com outras coisas. Sim, sim, é isso. Eu sei que às vezes é excessivamente didático o que eu estou falando, mas é isso. Então, prazo de 36 meses para pagar, né? A gente já falou desse valor desse prazo aqui. E 6 meses de carência. Então dá 42? Não. 36 é o prazo. 6 meses de carência. Você paga a primeira parcela, a sua primeira parcela a pagar é a sétima, ok? Da sétima à 36ª. Serão 30 parcelas, tá bom? E o valor vai ser corrigido até lá, como todo contrato de financiamento ou empréstimo que é feito, tá bom? Então, mas, cara, não ter que desembolsar em 6 meses é algo incrível.
Agora, os bancos podem, né? Os bancos podem conceder o valor com base em análise de crédito. Os bancos podem. Então, veja bem, essa parte aqui é aquela parte que eu estava falando. Como o banco entrou com 15% da garantia, né? Como o banco entrou com 15% da garantia, não tem muito o que a gente possa fazer em relação a ele conceder o valor com base em análise de crédito. Se você tiver lá com a capivara muito suja no mercado, devendo para muito fornecedor ou coisa que vale, o banco pode, né, pode olhar para isso. Geralmente o teu score do banco, o teu histórico no banco, tudo isso vai contar muito ponto agora. Se você vem de uma situação relativamente tranquila, mesmo que tenha altos e baixos e tal, duvido que o banco não empreste. Duvido que o banco não conceda. Tá? Até porque, dá uma olhadinha aqui no grau de exigência de documentação, e essa é a grande novidade que eu estou trazendo aqui em relação aos nossos outros papos. Tem essa, mais a questão da garantia, né, da estabilidade de 60 dias, mas essa aqui, então vamos lá, a última parcela, quando pagar a última parcela, tem 60 dias que tem que garantir nesse contrato. Então vamos lá, paguei, recebeu o dinheiro de uma, recebeu o dinheiro da outra, duas parcelas. Então daí a pessoa recebeu o último valor, dali você conta 60 dias. A gente já falou disso aqui. Mas além dessa da estabilidade de emprego de 60 dias a mais, você está jogando mais para frente, você, o banco pode conceder o valor com base nessa análise de crédito. Mas olha que interessante, quando a gente fala aqui em liberar o valor sem, né? Sem, que eu quero dizer, sem apresentação de último comprovante eleitoral. É verdade, gente, às vezes eles pedem isso, né? Então, para conceder dinheiro do governo, você tem que estar kit com, digamos assim, você tem que ter uma certidão negativa do cartório eleitoral, tá bom? E a prova do último comprovante eleitoral, eu ando com o meu na carteira, gente, para vocês terem uma ideia. Não que eu peça dinheiro para o banco, mas já aconteceu comigo de me pedirem e eu nem saber fazer ideia de onde estava. Sabe aquele ticketzinho que a gente pega na mesa lá, eleitoral? Então, é esse cara aí. Então, está dispensado o comprovante eleitoral. Está dispensado de apresentar certificado de regularidade do fundo de garantia. Você não tem que apresentar nada que você está quite com o fundo de garantia. Pode estar em dívida com o FGTS. Você também não precisa apresentar certidão negativa de débitos do INSS. E também de outros tributos federais. Você não tem que apresentar CND de nada. Você não tem que apresentar a quitação do ITR se você for um produtor rural. Você não precisa estar quite com o teu ITR. E também não tem que consultar o CADIM. Você imagina? Olha isso, cara. Ou seja, você está dispensado de tudo isso aqui. Olha que louco. Então quer dizer que eu posso não ter o comprovante eleitoral, posso não ter o certificado de regularidade do fundo de garantia, posso estar em dívida, inclusive, com o fundo de garantia, posso estar em dívida com o INSS, com impostos e tributos federais, posso estar em dívida com o ITR, e assim, não é necessário consultar o CADIM, o banco está dispensado de tudo, você está dispensado de apresentar todos esses documentos. Então, vai ser basicamente com base na história, o histórico do seu relacionamento com o banco. É isso. Agora, os bancos também têm que fazer a cobrança dos valores da mesma forma que toda e qualquer outra modalidade de empréstimo que aconteça normal. Então, o banco vai pegar no seu pé, vai cobrar, vai exigir, vai lá, vai negativar, vai, entendeu? Vai ligar, vai fazer todo aquele trabalho básico que ele sempre faz em relação a isso. Então, no meu ponto de vista, gente, agora nós temos todos os dados na mão. Vamos então só aqui recapitular rapidinho quem pode. Empresas até 300, que faturem 360 mil no mínimo por ano, até 10 milhões por ano. Ter uma folha de pagamento num banco participante. Tem aqui os pré-requisitos. Só pode para folha de pagamento. Período de 2 meses. Limite de 2 salários mínimos por empregado. Regras básicas. Fornecer informação verídica. Uso exclusivo da folha. Estabilidade de 60 dias.
Então, prestem atenção nisso. Pagou a última, tem 60, da data que pagou o último, então, é o segundo salário, conta 60 dias ali para frente, que a pessoa vai ter estabilidade no emprego, tá? Tem as penalidades, eu não estou falando de penalidade aqui agora. Garantias, o governo garante 85 e o banco garante 15. No caso do financiamento tem que aderir até 30 de 6 desse ano, de 2020, a taxa 3,75 de juro ao ano, prazo de 36 meses para pagar, 6 meses de carência, não são 42 meses, tá? Os primeiros 6 meses desses 36 com carência, você começa a pagar da 7ª até a 36ª, tá bom? O juro vai correndo desde a primeira. Os bancos podem conceder esse valor com base na análise de crédito, é fato. Porém, eles podem simplesmente liberar o valor sem uma pancada de exigência, que é a apresentação de último comprovante eleitoral, certificado de regularidade de fundo, pode estar em dívida com fundo, a mesma coisa, certidão negativa de INSS e débitos federais, comprovação de quitação do ITR e produtor rural, no caso de produtor rural, e também sem consultar o CADIM, né? E claro, os bancos vão cobrar esses empréstimos, esse financiamento da mesma forma que ele cobra qualquer outro montante, apesar de todas essas não exigências, vamos falar assim. Correto? Então, gente, o que eu posso dizer para vocês é que esse programa emergencial de suporte a empregos é simplesmente aquilo que faltava para completar a suspensão. E se você quer saber como é que faz isso, amanhã eu vou publicar um vídeo muito top explicando num caso prático como é que a gente faz isso, qual é o impacto, quanto que você vai gastar. Nós vamos fazer uma simulação muito doida aqui para pegar 10 empregados em 10 situações aí de preferência diferentes. Vai ser um vídeo até um pouco mais extenso, mas vai ser um vídeo que vai pegar um caso prático, né? Como é que a gente aplica isso na empresa? Você vai ter isso amanhã na sua mão, tá bom? Então, ativa o sininho, acompanha a gente. Você contador, você empresário consciente que quer chegar num nível de compreensão melhor de tudo isso, eu convido você a acompanhar todo esse trabalho que a gente faz aqui no canal. Por quê? Porque o meu intuito aqui é deixar você no topo do que é ser um empresário, não só consciente, mas de alto desempenho, alta performance e muito resultado. Tá? O vídeo aqui acabou ficando um pouquinho mais extenso, mas acho que para 20 minutos tem informação suficiente e relevante aqui, num formato bem mais dinâmico também. E eu fui detalhando caso a caso. Tá bom? Não falei das penalidades, porque eu acho que isso é óbvio que todo mundo já sabe que tem problemas, se rescindir contrato de trabalho no meio, tem que ter estabilidade, tem que ter uma série de coisas. E depois, se alguém ficar com dúvida, posta aqui embaixo, que eu vou responder em vídeo mesmo. Se a pergunta for de interesse coletivo, eu gravo um vídeo e publico aqui. Beleza? Forte abraço e até o próximo vídeo.